Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Então, para quem tá chegando por aqui agora e não me conhece, eu me chamo Day Dias e sejam todos muito bem-vindos. Bom pessoal, como vocês já viram aí no título, eu vim aqui fazer esse bate-papo com vocês e explicar algumas coisas, né? Que eu tenho recebido muitas perguntas, então acredito que não ficou bem claro, não vim falar desse assunto antes, tá? O que aconteceu, pessoal? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Quem tá chegando por aqui agora não entendeu muito, nós se mudamos de Canela, tá? No início agora do ano, pra Porto Alegre. Então a gente ficou 9 meses em Canela e tivemos que voltar a Porto Alegre, tá, pessoal? Muita gente tá perguntando se foi por causa do custo de vida. Gente, o custo de vida não foi o principal fator da gente ter se mudado, tá? Então quero deixar isso bem claro pra vocês. Graças a Deus o Silvino, ele se virava, então ele tava trabalhando em 2 horários, eu estava trabalhando com a consultoria, a minha filha estava trabalhando, então as coisas elas estavam acontecendo porque a gente estava fazendo acontecer, tá, pessoal? O custo de vida lá, indiscutivelmente, é mais alto do que Porto Alegre e de que muitos lugares, tá? Principalmente questões de valor de aluguel, tá? Valor de aluguel, alimentação também, a gente sentiu uma diferença quando a gente chegou aqui agora, que tem algumas coisas que é mais em conta, mas não muda tanto assim. Mas não foi o principal motivo, tá, gente? Então, o que aconteceu? Para vocês entenderem um pouquinho, tá? A minha mãe, eu morava com a minha mãe antes aqui em Porto Alegre, tá? Eu tenho somente uma irmã e que ela mora na região metropolitana de Porto Alegre, então ela mora um pouquinho afastada da minha mãe. Eu e os meus filhos, a gente morava com a minha mãe. Quando a gente decidiu se mudar para Canela, minha mãe ficou sozinha, tá? Há mais ou menos em torno de uns 5 anos atrás, tá? Minha mãe, ela descobriu uma doença e ela ficou muito mal com essa doença. E no início do ano agora ela já estava progredindo, ela estava bem, tá? Então a minha mãe, ela tem artrite reumatoide, gente. O que isso quer dizer, tá? Vou explicar pra vocês um pouquinho, tá? Essa artrite reumatoide, ela afeta as articulações, tá? Então, muitas vezes incha, perde a força. Então, punhos, ombro, cotovelo, joelho, pé, tá? Então, pode atacar essas partes do corpo, tá? Quando ela descobriu a doença estava muito avançada há 5 anos atrás, então ela ficou até com dificuldade de andar, gente. Eu tive que mudar toda a minha rotina. Na época meu pai era vivo também, meu pai teve 3 AVCs e ficou acamado. E aí eu tive que parar tudo, mudar toda a minha vida com o Matheus pequenininho e cuidar dos 2, tá? Então os 2 estavam de cama, era um na cama num quarto e um na cama no outro quarto. E o meu filho chorando no berço. Foi bem difícil, mas com a graça de Deus a gente conseguiu superar isso tudo, tá? Então, infelizmente perdi meu pai, mas a minha mãe, ela procurou ajuda, fez o tratamento e estava progredindo. Gente, não sei se alguém aí tem essa doença ou conhece. É uma doença que ela não tem cura, tá? Ela não tem cura, mas consegue se controlar. E em alguns momentos tem picos a doença, tá, gente? Isso a gente começou a descobrir agora. O que acontece? A minha mãe, ela tava bem, gente. Ela tava, apesar da questão da saudade, de ficar sozinha, ela estava bem, tá? De saúde, assim. Ela conseguia fazer as coisas dela, conseguia resolver as coisas dela na rua. Ela tava se virando, vamos dizer assim, tá? Só que o que aconteceu, gente? A doença, ela deu uma pioradinha, tá? E aí, com essa piorada, o que aconteceu? Ela ficou dependendo muito dos vizinhos para fazer as coisas para ela. Então, dos vizinhos para ir no mercado, ela precisava de ajuda para ir no médico, ajuda com as coisas básicas em casa. E a minha mãe, ela não gosta de ficar pedindo ajuda para os outros, né? Momento algum, ela pediu para mim voltar, gente, tá? Só que o que acontece, tá? Meu filho chorava muito, sentia muita falta da avó. O Mateuzinho foi o único que não se adaptou completamente lá nesses 9 meses, porque ele sentia muita falta da avó e também dos amiguinhos que ele teve aqui, que tinha aqui, então pra ele era difícil. Ele chorava muito quando falava com ela. Isso era uma coisa também que me machucava, assim, que me doía muito, né? Porque quando a gente toma certas decisões, a gente espera que as coisas aconteçam de uma certa maneira. Mas tem coisas que a gente não pode prever, né? Ainda mais de uma criança, porque a gente que é adulto, a gente consegue até lidar com certos sentimentos. Uma criança não consegue. Então, eu conversei com o Silvino já, né?
um tempinho atrás, em relação à saúde da minha mãe. A gente estava acompanhando, né, pra ver se ela melhorava, tanto é que ela vai ter que fazer um outro tipo de tratamento agora, porque o que ela tava fazendo não tava funcionando 100%, tá, pessoal? A gente procurou outros médicos e agora ela vai começar esse novo tratamento, tá? Por que que a gente decidiu isso, gente? Querendo ou não, eu não posso simplesmente fechar os olhos para uma situação que está acontecendo. Eu não ia conseguir ser feliz 100%, estar 100% lá em Canela, com essa situação da minha mãe sozinha, né, acontecendo aqui. Tenho a minha irmã, sim, sempre quando ela pode, ela vem ajudar minha mãe, vem ver minha mãe, tá, gente? Mas ela também tem as coisas dela para fazer, e eu senti no meu coração que eu deveria voltar e ajudar a minha mãe novamente, tá? Como eu já fiz antes, cuidei dela, cuidei do meu pai, eu não tenho problema nenhum de renunciar um pouquinho, sabe? De deixar um pouquinho para daqui a pouco os meus sonhos e os meus objetivos em prol da minha mãe, que seja, dos meus filhos ou do meu marido que fosse, tá, gente? Então, a gente decidiu vir pra cá por causa disso, pra ajudar a minha mãe em relação à saúde dela, pra ver ela de novo muito bem, tá? Pra ela conseguir fazer as coisas dela sozinha de novo, sem precisar estar pedindo ajuda pros vizinhos, né, gente? Nada contra, os vizinhos são maravilhosos, gente, ajudaram muito ela, cuidaram dela o tempo que eu não estava por perto, mas eu quero eu mesma poder fazer isso por ela, tá? Então, o principal motivo foi esse. Segundo motivo foi a adaptação do meu filho também. Então, ele estava muito triste com essa situação e eu já percebia. Eu, o Silvino e a Nathalie, a gente conseguiu de boa, sabe, superar, assim, esse sentimento que a gente tinha de que algo não ia dar certo, de que, era ruim. Não, a gente conseguiu já, né, avaliar todos os lados e perceber, não, a vida aqui com certeza ela é melhor do que Porto Alegre. Então, a gente pode ser feliz aqui. Tanto é que pra gente, pros três, foi muito difícil essa mudança, tá, pessoal? Bom, vamos lá, gente, que vocês me perguntam também, né? Em relação a voltar. Gente, eu vou ser sincera do fundo do meu coração com vocês, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive medo da mudança, tá? Eu sempre quis mudar, eu quero tanta coisa na vida que vocês não têm noção. Mas eu sempre fui reativa a isso, porque a gente tende a sempre pensar no pior. Não vai dar certo. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E eu não sou diferente, eu sempre pensei assim, principalmente para quem tem filhos, né? A gente tem que pensar duas vezes. Se eu não fosse mãe, fosse só eu, Silvino, ou eu sozinha, eu iria. Se tivesse que voltar, eu voltaria. Se tivesse que ir de novo, eu iria. Só que quem é mãe, quem tem filhos, tem que pensar em todos os detalhes, né, pessoal? Eu amei a vida lá, gente. Até tem uma lindona aí, uma amiga minha, beijo, que ela me mandou mensagem e disse pra mim, Dai, Canela é o teu lugar. Tu é a cara de Canela e Canela é a tua cara. E eu concordo muito com ela, gente. Sabe quando você se encontra num lugar? Eu me encontrei lá. Eu me encontrei com a calmaria, eu me encontrei com essa questão da cidade turística também, eu me encontrei com a natureza, eu me encontrei com o jeito que a vida funciona lá, sabe? De ter essa praticidade de fazer as coisas sem depender de ônibus, e é tudo muito rápido. Se eu preciso ir no centro, eu levo 10 minutos, aqui onde eu moro eu levo 45 minutos. Então lá eu me encontrei, gente, me encontrei, tá? Por isso que tá nos nossos planos, sim, pessoal, a gente vai voltar a morar em Canela. Sim, tá? Então isso é uma coisa que vai acontecer, a gente teve que ter um pouquinho mais de paciência agora, mas a gente vai voltar pra lá. Outra questão que me perguntaram, que eu já vou aproveitar, já vou responder tudo nesse vídeo, tá? E agradeço cada pergunta, cada recadinho aí que vocês deixam aqui pra gente. Gente, eu leio todos, tá? Não consigo às vezes responder na hora, porque tá um pouquinho agitada a vida agora, questão de médico, de casa, de mudança de filho. E aí, às vezes, quando eu paro, eu sento, paro e respondo todo mundo, tá? Dai, por que a tua mãe não veio morar aqui com vocês em Canela? Gente, deixa eu explicar pra vocês. E de repente alguém há de concordar comigo, tá? Tem pessoas e pessoas nesse mundo. E eu demorei a encontrar o meu tempo também pra não ser tão reativa quanto a mudança. A minha mãe, tá? A minha mãe, ela não gosta muito de viajar.
E a minha mãe, ela é um pouquinho mais reativa a mudanças, tá? Um dos pontos. Então, ela realmente, ela gosta do que ela vive e ela não quer mudar. Porque ela tem as vizinhas com quem ela conversa, ela sabe onde ela vai, ela tem a igreja onde ela vai, que ela se sente muito bem. E eu respeito, gente, eu respeito isso, tá? Bom, segundo ponto, a casa onde eu morava era uma casa maravilhosa, eu amava aquela casa, mas era uma casa no segundo piso, tinha uma escada para subir, tá? Então, devido à doença da minha mãe, o melhor é evitar a escada, porque a gente nunca sabe, né? A gente espera que não aconteça, mas ela pode ter dificuldades para subir uma escada. Além disso, gente, os médicos dela, o tratamento dela, tudo é aqui em Porto Alegre, tá? O interior é maravilhoso de se morar. Porém, essa questão médica, de infraestrutura, de tu ter, sabe, especialistas, de tu conseguir fazer um tratamento específico, muitos lugares não tem. Canela só tem um hospital e depois tem as unidades de saúde com alguns especialistas. Senão, eles encaminham para Caxias do Sul ou para Porto Alegre. Então, toda essa infraestrutura que ela necessita nesse momento, lá ela não teria. Então, por isso, gente, que eu não levei minha mãe para morar comigo, tá? E também porque ela não quis, gente. E eu entendo, sabe? Porque ela se sente bem, se sente feliz, se sente confortável aonde ela tá. Eu não sou assim, eu não me sinto feliz completamente em Porto Alegre, tá? Parece que sempre tá me faltando alguma coisinha. Mas também a gente se adapta, porque graças a Deus, principalmente a gente que é mais novo, né? Que eu não tenho problemas tão graves de saúde, então eu consigo morar em vários lugares sem precisar de um especialista, de um médico, de um hospital. Então eu consigo, né, pensar na mudança sem necessariamente pensar no hospital, gente. E para quem tem algum tipo de doença, é complicado. A primeira coisa que você tem que pensar é se, bom, se eu precisar, eu vou ter. Então eu entendo e eu respeito, tá? Então eu queria dizer para vocês que essa decisão foi uma decisão em conjunto, minha e do Silvino, e eu fico muito feliz que a gente é muito parceiro para isso. Ele entende certas questões minhas, eu entendo as questões dele também. Ele tem uma filha do primeiro casamento, então a filha dele mora em outra cidade, então para ele conseguir conviver com a filha também um pouco mais, é mais prático morando em Porto Alegre, dele visitar a filha, dele buscar a filha, porque senão ele tem que vir de Canela, Porto Alegre, para ir na outra cidade. Então a gente parou, a gente pensou, a gente viu, bom, nesse momento as necessidades são essas e a gente vai ter que abrir mão disso. E foi o que aconteceu, tá, pessoal? Realmente eu vim com o coração partido, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz mesmo de poder estar do lado da minha mãezinha, de poder cuidar dela. Quando a gente contou pra ela que a gente ia vir morar aqui, ela se emocionou, gente. Quando eu vejo que ela tá evoluindo e que ela se sente melhor e o sorriso dela do lado dos meus filhos é uma coisa que pra mim realmente não tem preço, tá? Não tem preço mesmo. E eu não tenho problema algum hoje de deixar de novo, sabe, esse sonho pra daqui a pouco. Eu nem digo pra depois, é pra daqui a pouco. Pra viver o que eu tô vivendo hoje, pra poder cuidar dela e com fé em Deus, eu acredito muito em Deus. E se tiver alguém aí também que acredite, peço que mande aí orações e energias positivas pra gente também, que as coisas elas vão dar certo novamente, que tudo vai se acalmar, que a gente vai conseguir voltar novamente para viver uma vida melhor do que a gente estava vivendo antes, porque os planos de Deus não falham, meu povo, não falham. Às vezes a gente não quer enxergar certas coisas que estão na nossa cara, porque a gente acha que a gente sabe que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer. Mas às vezes não é a mesma coisa que Deus quer, né? Então, graças a Deus, hoje eu consegui ter essa maturidade de entender. Então, dizer pra vocês, tá? Que a gente vai voltar sim, eu vou estar sempre lá matando saudade, tanto das amizades que eu fiz lá, quanto daquele lugar incrível que eu amo, até a gente poder realmente viver aquilo tudo lá de novo. E eu tenho certeza que quando a gente voltar, vai ser definitivo e vai ser realmente pra mudar a nossa vida e dos nossos filhos de vez. Bom, pessoal, então vim aqui rapidinho nesse vídeo explicar pra vocês, né? Agradeço do fundo do meu coração, gente, todo o carinho que eu tenho recebido. Vocês hoje são parte da minha família, gente. Porque essa fase que a gente tá vivendo é uma fase muito difícil.
Eu nunca fui uma pessoa, assim, de tantos amigos. E agora, principalmente, eu estou mais seletiva. Seletiva por quê? Deixa eu explicar, tá, gente? Porque eu mudei alguns hábitos meus, tá? E quando eu mudei esses hábitos, eu percebi que as pessoas que estavam na minha volta eram somente colegas, companheiros, parceiros de momento, parceiros de bar. E quando a gente muda esses hábitos, eu não mudei, eu só mudei meus hábitos. Eu consigo, vou dar um exemplo pra vocês, eu consigo rir, brincar, conversar, sem precisar estar com uma latinha de cerveja do lado. Eu sou essa pessoa. Só que muitas pessoas não entendem, né? Acho que se você não bebe, você não é mais companheiro, não é mais parceiro pra estar ali. Então, muitas pessoas acabou entrando e saindo da minha vida, tá, gente? E hoje eu encontro em muitas pessoas do YouTube isso, uma amizade, sabe? Uma amizade mesmo à distância, mas uma amizade verdadeira, porque vocês se preocupam comigo, vocês me motivam, vocês sentem minha falta e isso é muito importante pra mim. Então eu quero de verdade agradecer do fundo do coração cada uma dessas pessoas e desejar a todos vocês aí que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, tá? Então o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.